Boa noite a todos. É uma satisfação aqui a gente falar sobre a educação de jovens e adultos na diversidade. E nós vamos começar então pensando o conceito, do que é uma educação de jovens e adultos, os fundamentos da educação de jovens e adultos e as funções da educação de jovens e adultos. Então esse texto aí que nós disponibilizamos e tem essa finalidade. Então a primeira questão que eu acho que a gente tem que discutir, então, o que nós chamamos de educação de jovens e adultos? Porque qual que é a necessidade de a gente ter dentro da educação uma modalidade que tem esse nome, educação de jovens e adultos? Então, primeiro nós vamos recorrer à própria legislação. O artigo 37 da LDB, da Lei 93/94, de 1996, diz que a educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica, que compreende o ensino fundamental e o ensino médio, destinado àquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria. Então nós temos aqui já um primeiro elemento. Então a educação de jovens e adultos não é qualquer educação, não é a educação de um adulto, de um jovem que está, por exemplo, fazendo um ensino superior, um curso profissionalizante, um curso preparatório para um vestibular. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica destinada àqueles que não tiveram acesso à educação na idade própria. E a lei considera que a idade própria é a infância e a adolescência. Alguns estudiosos não gostam muito desse termo idade própria, porque eles falam que a idade própria para a pessoa estudar é quando ela se sente motivada, ansiosa pela aprender. Então essa é a idade adequada. Mas aí a lei está se referindo à infância e à adolescência, a gente tem que ter claro. E por que é importante a gente ter essa clareza que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação básica destinada às pessoas que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na infância e na adolescência? Em primeiro lugar, porque quando isso não acontece, há uma infantilização, há normalmente uma infantilização do público jovens e adultos. A gente acredita, do Paulo Freire, da década de 60, ele tentava mostrar o seguinte, que muitas das vezes a professora que educava muito bem crianças e adolescentes, que alfabetizava crianças e adolescentes, quando ia para trabalhar com adultos, trazia a mesma metodologia, as mesmas cartilhas, e aí o texto da lei diz o seguinte, que é necessário ter oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características desse alunado. Alguns estudiosos preferem usar o termo que levar em considerações as dimensões formadoras da vida adulta. Bom, aí essa seria a primeira consideração inicial. Entender que é necessário a gente pensar uma educação formadora ligada ao ensino fundamental e médio para um público que foi excluído da escola. Esse também é outro termo-chave, então, que foi excluído da escola, seja por falta de oferta, seja pela distância entre a escola e a residência dessa pessoa, seja por causa do mundo do trabalho, seja até por questão de pobreza mesmo. E aí, dentro dessas características, nessa educação apropriada, tem que ser levado em consideração as condições de vida, de trabalho, e todo o trabalho que tem que ser organizado tem que ser pensado dentro dessa especificidade da educação de jovens e adultos. Bom, quando a gente considera o que a legislação educacional diz sobre a educação de jovens e adultos, a gente tem que considerar um outro elemento. É que os cursos de licenciatura, normalmente, quando pensa na formação de professor, prepara os seus currículos apenas para criança e adolescente. Então, nos cursos de formação, você tem discussões ligadas à psicologia da infância, da adolescência, você discute métodos adequados de aprendizagem, considerando normalmente a criança e adolescente, mas praticamente nada se tem sobre as formas de aprendizagens do jovem e do adulto. Então existe também uma lacuna na formação da maioria dos professores. Então, nesse sentido que se dá a importância desse curso de aperfeiçoamento oferecido pela Universidade Aberta, oferecido esse curso à distância oferecido pela UFMG, porque visa atender a um público de professores que, na sua maioria, estão aprendendo a atuar com
a pessoa jovem e com o adulto sem ter uma formação anterior na universidade. Então tem um dado que nós trazemos nesse primeiro artigo, nesse primeiro texto aí, que eu acho que é interessante estar lembrando vocês, né, que foi tirado inclusive da SECAD, na época SECAD, hoje SECADI, né, que é a instituição que está promovendo, está fomentando esse curso de aperfeiçoamento. Né. De acordo com o Ricardo Henriques, que foi o secretário nacional da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e hoje acrescido o nome de inclusão, né, segundo ele, né, no início da década, né, dessa década que passou, havia 175 mil professores que atuavam nas redes municipais e estaduais como educadores de jovens e adultos. E esses educadores, na sua maioria, nunca teve uma discussão sistematizada sobre os processos de aprendizagem dos jovens e adultos. E essa informação que ele traz para a gente pode ser verificada também diante de outros estudiosos. Então, por tudo isso, eu acho que é interessante a gente pensar que tanto nós estamos falando de um direito que foi negado para o jovem e o adulto, e o direito do professor de ter acesso àqueles conhecimentos que a gente julga elementares durante o processo de trabalho com esse público que foi excluído da escola. Bom, aí nós estabelecemos como objetivo geral desse primeiro texto, primeiro identificar as especificidades da educação de jovens e adultos na educação básica. Depois, perceber que, por mais que a gente vai falar que é um direito que foi negado, boa parte das políticas educacionais tende a excluir o público jovens e adultos e priorizar a educação de crianças e adolescentes. Isso nos dias de hoje, então eu vou falar isso mais adiante. E mesmo dentro do paradigma de educação de jovens e adultos, existem dois paradigmas que se rivalizam dentro do campo, que é importante a gente saber. Um que a gente chama de educação compensatória e outro de educação emancipatória. O primeiro é referendado mais nas concepções de supletivo, de suplência, né, que está espalhado no Brasil afora, e o outro uma linha mais freiriana, que a gente chama de educação emancipatória. E durante a nossa conversa a gente vai estar falando disso. E por final a gente vai falar das três funções da educação de jovens e adultos, de acordo com o Parecer Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que é o Parecer 025 de 2001, que foi redigido, né, foi relatado pelo professor Carlos Roberto Jamil Cury. Ele apresenta a primeira, mas a gente vai falar isso, né, como reparadora, depois como equalizadora e depois como qualificadora. A gente vai falar dessas três opções. Mas antes disso, vamos tratar um pouco da educação de jovens e adultos como uma dívida, como uma dívida social do Estado brasileiro. Por que uma dívida social? Quando o último censo demográfico que saiu agora, o IBGE de 2010, diz o seguinte, que nós temos no Brasil hoje 14 milhões de brasileiros que são analfabetos. E 69 milhões de brasileiros que não concluíram ainda o ensino fundamental. Né? E mais de 40 milhões de brasileiros que não têm 4 anos de escolaridade. Bem, a gente tem que entender que esse número expressivo de pessoas analfabetas no Brasil, ou que tem baixa escolaridade, não foi uma escolha pessoal da pessoa. Não foi uma decisão assim, eu não vou estudar. A gente está referindo a um período da história educacional em que a educação não era um direito público subjetivo, como é hoje na educação. Nós estamos referindo a um período que o livro didático não era uma política nacional para atender a todos os alunos. E também nós estamos falando de um período que a educação, que o pai, o governo era responsabilizado caso o filho não tivesse acesso à escola. Então esse primeiro dado, a gente tem aqui essa ideia de que a educação de jovens e adultos ele é um direito que foi negado. As pessoas foram excluídas da escola. Né? Então, veja bem, se as pessoas foram excluídas da escola, esse Estado brasileiro ele é responsável para agora reparar essa dívida social que aflige muitas pessoas que ainda não sabem ler ou têm baixa escolaridade.
né? Então esse é um primeiro elemento que a gente não pode esquecer da educação de jovens e adultos, que é uma dívida social que o Estado brasileiro tem. E se a gente entender que a educação, o ensino fundamental é obrigação do município e que o ensino médio é obrigação do Estado, né, da unidade federativa do Estado, então a gente tem que considerar que esse público de jovens e adultos ele tem uma dívida que o Estado, que os municípios, né, e o Estado brasileiro tem que reparar. E a gente não pode esquecer também, dentro dessa discussão, que a educação de jovens e adultos, ela ainda é algo incipiente no Brasil, né? Quando a gente pega esses dados aqui, a gente vê que tem 60 milhões, né, mais de 60 milhões de brasileiros que não tiveram acesso, que não concluíram ainda o ensino fundamental, a gente pode perceber que é uma dívida grande, né? Agora, isso não quer dizer que, ao colocar como uma dívida social do Estado brasileiro, que todos os teóricos, que todos os políticos, todos os formuladores de política nesse país entendem que isso é um consenso. Então, outra parte da nossa discussão no texto é demonstrar que existe ainda setores na sociedade, é um setor expressivo que acha que gastar dinheiro com o jovem e principalmente com o adulto é um desperdício de dinheiro público. Vamos dar exemplo aqui, né? Quando o Collor foi presidente da República, ele tinha um ministro chamado José Goldenberg, né? Em agosto de 1991, né, ele diz o seguinte, ele abre aspas aqui, ele diz o seguinte: o problema de um país é o analfabetismo das crianças e não dos adultos. O adulto analfabeto já encontrou seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, mas é seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou seguir outras profissões que não exigem alfabetização. Aí ele termina o discurso dele dizendo assim: vamos concentrar recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em 10 anos o analfabetismo desaparece. Essa ideia dele é partilhada também pelo senador da República, que foi o relator da legislação educacional, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o senador da República, Darcy Ribeiro. Né, num congresso de professor, do lado dele estava o Paulo Freire, que é um estudioso também, que é importante a gente ser lembrado quando a gente fala de educação de jovens e adultos. Ao ser abordada a necessidade de alfabetizar, de escolarizar as pessoas que não tiveram acesso à educação básica na infância e na adolescência, ele brada lá dizendo assim: deixem os velhinhos morrerem em paz. Né? E recentemente tem um professor muito amigo nosso, que trabalha numa escola da rede municipal de Belo Horizonte, que chama Minervina Augusta. E esse professor, o nome dele é João Manuel, estou colocando aqui porque é uma situação que vai ilustrar e que ela é verídica, real, então não tem nada a gente partilhar aqui. Então ele levou um escritor de literatura infantil, infanto-juvenil, que é o Ziraldo, né? Quando terminou a palestra do Ziraldo, ele fala assim: gente, vocês estão desperdiçando dinheiro para quando vocês me trazem para falar sobre literatura com esse público de senhores e de senhoras. Tinha que investir com a criança e adolescente. Então, assim, o Ziraldo, agora, que é um escritor renomado, mas o que está por trás desse pensamento, se a gente liga a televisão também, no Jornal Nacional, então eles querem mostrar, por exemplo, o crescimento econômico na China, o crescimento econômico na Coreia. Então eles tentam mostrar assim, que a base de sustentação desse crescimento foi um investimento maciço em educação de crianças e adolescentes. E aí, assim, o que está por trás desse aqui é uma teoria, não é algo pessoal, é uma teoria que chama Teoria do Capitão Humano. O que é a Teoria do Capitão Humano? A Teoria do Capitão Humano diz o seguinte, que a riqueza de um país depende fundamentalmente do número de pessoas que estão formadas, que a produtividade de uma nação depende da escolarização de criança e adolescente. E tem um fundo de verdade nessa história toda. Então, recentemente, vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro, né? No texto a gente não explorou esses exemplos, mas é nessa conversa que eu acho que a gente vai tornando as coisas mais claras. Recentemente eu vi uma
uma reportagem na TV Minas de uma pessoa que trabalha, que mora no Haiti. Então, como vocês sabem, em 2010, né, em janeiro de 2010, teve um grande terremoto, 2011, teve um grande terremoto no Haiti, né? E aí no final do ano ele estava dizendo o seguinte: olha, que o terremoto no Haiti, agora que eles estão vendo a consequência, porque durante a situação toda de catástrofe, a ONU, o mundo inteiro, enviou recursos para eles e etc e tal. Mas agora chegou o momento de reconstruir o país. Como reconstruir se agora não tem mais professor, ou tem poucas professoras para alfabetizar, escolarizar, não tem mais engenheiro para construir prédios, né? Não tem médico para a questão da saúde, ou tem um número bem reduzido. Ele fala que uma forma, então, de promover o desenvolvimento do Haiti é se a ONU pegasse técnicos do mundo inteiro e enviasse para lá para formar uma geração. E a gente pode ver isso, por exemplo, na África, né? Não basta fazer esses cantores internacionais, fazem show e fala que vai mandar para combate à fome na África. Uma forma de desenvolver a África é mais do que esses donativos, essas obras assistenciais, é ajudar aquela população lá através de técnicos que vai escolarizar a população para daqui 10, 15 anos, porque você leva uma grande empresa para a África, quem que vai trabalhar lá? Eles vão ter que importar mão de obra. Né? Então, essa teoria do capital humano, ela tem um fundamento. Só que aí é o seguinte, ela só reduz a questão da educação nesse viés econômico. E aí os defensores da EJA, como eu, acredita que é uma visão limitada da gente pensar, reduzir toda a questão do capital humano. Então tem uma educadora equatoriana, o nome dela é Rosa Maria Torres, e ela diz o seguinte, que a educação, se você quiser melhorar o país de modo geral, você tem que investir na educação de ponta a ponta, não só para criança e adolescente. Que quando você tem uma promoção da escolarização de adultos, indiretamente vai estar investindo em crianças e adolescentes. E ela vai dizer assim que com maior escolaridade, os pais podem, entre outras ações, contribuir para prevenções de doença, estimular o diálogo, combater a cultura da violência e auxiliar os filhos em suas atividades escolares. Então, essa é uma forma de compreender a educação de jovens e adultos. E a gente, mais do que esse desenvolvimento econômico, a gente fala em desenvolvimento social, em promoção da democracia. Enquanto você tiver um analfabeto nesse país, a gente pode dizer que a democracia ainda ela não chegou num patamar que a gente deseja que chegue nesse país. Que certamente uma pessoa com maior formação, com maior escolaridade, ela também pode reivindicar direitos, ela pode também interferir na vida política, e isso é independente da idade que a pessoa tem. E um outro elemento que a gente tenta, ao questionar a teoria do capital humano, é dizer o seguinte, que a pessoa com 70, 80 anos, você não pode imaginar que ele vai ser um engenheiro, um advogado, etc. e tal, mas ele tem direito, é um direito humano, ele ter acesso ao conhecimento. O conhecimento não é algo privado de uma faixa etária, é algo que deve se restringir a um grupo de crianças, de adolescentes. A gente acredita que a escolarização, o direito à escolaridade é um direito humano, fundamental. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em direito à moradia, a gente está falando de direito à alimentação, né? A gente está falando também de direito à escolarização, direito ao conhecimento. E uma forma da gente, vamos dizer, reparar o dano que o país cometeu, né, a injustiça social cometida com esse público, é investir na educação de jovens e adultos. Tá? Então, esse é um argumento que a gente tenta desenvolver. Agora, uma outra questão que é importante dizer é o seguinte, quando a gente tem uma parte no texto que a gente está falando assim, a disputa no campo da educação de jovens e adultos não se encerra no debate entre a teoria do capital humano e a perspectiva da educação como um direito humano inalienável. Né? Porque quando você entra para dentro do campo da educação de jovens e adultos, né, além de você estar disputando recursos que são precários dentro da educação, né, vou dar exemplo aqui, né, o governo, dá um exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, que é onde eu trabalho. Né? Então você tem educação integrada, você tem investimento para criança, para adolescente, tem a questão da alimentação. Agora você tem muitas turmas de educação de jovens e adultos fora do espaço escolar, funcionando de forma precária. Né? E na hora que você indaga assim, também essa questão do direito,
né, fala que o Estado que teve que fazer escolhas. E é essa questão que a gente, acho que é aí nesse sentido que a gente tem que defender um maior investimento na educação. Quando fala que o PIB, né, tem que ser de 10%, a gente tem, se for para escolarizar todo mundo e levar as últimas consequências, a educação como direito inalienável, a gente tem que entender que tem que aumentar na base um maior investimento da educação de jovens e adultos nesse país. Mas quando a gente sai dessa discussão e entra propriamente para o campo da educação de jovens e adultos, existem basicamente dois paradigmas que norteiam a modalidade de educação de jovens e adultos. Uma é que a gente chama de educação compensatória e outra que a gente chama de educação emancipatória. Vamos falar sobre a educação compensatória em primeiro lugar. A educação compensatória está na base da origem da educação de adultos nesse país. É a ideia de que o do governo, assim, olha, nós temos que alfabetizar uma parte grande da população, porque o analfabetismo é um sinônimo de subdesenvolvimento, é uma vergonha para um país. E aí quem é que vai alfabetizar? Né? Então, como é compensatória, essa ideia de que qualquer um podia alfabetizar nesse país. Né? Não precisava ter uma formação bacana para ser professor de educação de adultos. O professor Leôncio Soares, que trata muito dessa questão da política de educação de jovens e adultos, sobre essa questão da educação compensatória, tem uma frase que nós recortamos aqui no texto, que é interessante, que ele fala assim, ó, se aceitava que ensinar pessoas adultas era mais fácil, mais rápido e mais simples, logo qualquer pessoa podia desempenhar essa função. Se qualquer pessoa podia desempenhar essa função, não seria necessário formar, qualificar um professor específico, um profissional específico para tal. Se a função não requeria qualificação profissional, logo não seria necessária uma remuneração condizente com um docente preparado. Não foi por acaso que a campanha procurou recrutar um grande contingente de voluntários. Então, no país, quando se deu por conta que era necessário diminuir o analfabetismo, achava-se que era qualquer uma pessoa que podia ser alfabetizada. E aí foi feito por meio de campanha. Nenhuma das coisas que está na base da educação compensatória é a ideia de recuperar o tempo perdido. Né? Essa questão de que a pessoa que não estudou na infância e adolescente perdeu um tempo e agora é necessário recuperar. E uma das lógicas que está por trás da recuperação de tempo perdido é a ideia de aligeramento de conteúdo e encurtamento do tempo de escolarização. Então, é a ideia do supletivo, a ideia da suplência. Né? Então, na ideia do supletivo e na ideia da suplência, você tem que pegar a mesma matriz do ensino fundamental, que é destinada à criança e ao adolescente, e tentar, num tempo curto, num tempo rápido, né, aligerando conteúdo, né, terminar essa etapa da escolarização. Então, você tem assim, conclua diploma de ensino fundamental em 6 meses. De vez em quando aparece em 3 meses, em 1 mês. Né? Então, essa ideia de algo compensatório. Então, essa é a lógica da educação compensatória. Né? Bom, tem um outro paradigma da educação de jovens e adultos, que esse daí foi defendido por Paulo Freire, que em vez de ser uma educação compensatória, né, a educação deveria ter um caráter emancipatório. O que quer dizer isso? Não em linhas gerais seria mais ou menos assim. Não é pegar o conhecimento que se destina para criança e para adolescente e depois, por meio de uma transposição didática, reajustar para o jovem e o adulto. Mas sim pegar, dentro das dimensões formadoras do público jovens e adultos, um conjunto de conhecimentos que fizesse significado, sentido para aquele público. Por exemplo, né, vou dar um exemplo de uma aula de ciências. Tem uma escola aqui, chama L. Pellegrino, da rede municipal. Tenho que falar de onde eu tenho experiência. Né? Então, um professor de ciência falando que quando ele entendeu isso, ele mudou todo o programa de ciências. Que ele trabalhava com muito texto para criança e para adolescente, mas de repente ele começou a perceber, ao estudar sobre educação emancipatória, que se trouxesse para dentro de sala de aula discussão, por exemplo, sobre câncer de próstata, né, as doenças, alguns tipos de doenças que são específicos das mulheres em determinada fase da vida. Né? Ele ia ajudar na promoção
dos cuidados do próprio corpo e contra a doença. E ele dá um exemplo lá de um senhor que virou de mais de 60 anos, que fala assim: olha, professor, depois que eu estudei com o senhor sobre câncer de próstata, eu não só fiz o exame, como eu já levei alguns amigos meus que tinham a mesma ideia equivocada. Então, quer dizer, na base dessa discussão, você está a ideia da emancipação daquele sujeito, é um conhecimento libertário. Né? Então você vai perguntar, vamos falar, por exemplo, da história, que é uma área que eu atuo como professor na educação básica. Né? Pegar a história que está nos livros didáticos lá, da história antiga e até nos dias de hoje, quando você, na verdade, tem uma riqueza de histórias, de vivências, de experiência desses sujeitos que viveram, na questão da migração, que se deslocaram de um estado para o outro, trabalharam muitos na ponte Rio-Niterói, outros na construção de Brasília e tal, e aí a escola não articula isso com os conhecimentos, né? Então é algo desconectado com a realidade. Bom, então a educação emancipatória, ela atende em primeiro lugar às necessidades básicas de aprendizagem dos sujeitos, né, da educação de jovens e adultos. Bom, aí que nós estamos falando aqui, então esse é um dos fundamentos da educação de jovens e adultos. Nós estamos falando dos fundamentos da educação de jovens e adultos, quem vai atuar na área. Então vou falar do meu orientador lá na FAI, do professor Leôncio, no mestrado e doutorado. Ele gosta de dizer o seguinte, que ele sabe se a pessoa é da educação de jovens e adultos na própria linguagem. Quando ele fala assim, a pessoa fala ueja, ele já sabe que não é da área. Porque a pessoa que tem uma prática de educação emancipatória, ele vai falar a EJA, porque é a educação de jovens e adultos, e não o ensino de jovens e adultos, porque a ideia do ensino é supletiva, é de suplência, enquanto que a educação de jovens e adultos, você está pensando nas dimensões formadoras desse público. Então, eu acho que uma das coisas que a gente podia afinar dentro desse curso de aperfeiçoamento ao trabalhar com as professoras, delas terem clareza, assim, que tipo de sujeito que a gente quer formar, né? Que quando, na prática dela, assim, quando ela vai perguntar qual tipo de conhecimento que ela vai ter que selecionar na matemática, por exemplo, né? Não é questão da gente estar aqui trabalhando, ensinando as pessoas a trabalhar uma matemática, mas pensar assim, aquilo que ele vai aprender na matemática se relaciona com a vida dele de jovem e de adulto? Em que sentido que isso vai ajudá-lo a ter uma inserção, vai melhorar a qualidade de vida? Quando a gente consegue responder isso, tendo como referência aquele sujeito que está lá na ponta, a gente está conseguindo cumprir esse fundamento da educação de jovens e adultos numa linha de uma educação, vamos dizer, libertadora, de acordo com Paulo Freire. Bom, tem as chamadas conferências de adultos. Nós vamos ter uma parte do curso que a gente vai falar sobre as políticas educacionais e educação de jovens e adultos. Mas eu acho que é importante a gente estar falando aqui nesse momento agora da quinta e da sexta Confiteia. O que é a Confiteia? A Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos. Em 1997, ela vai acontecer em 1998 em Hamburgo, na Alemanha. E dentro desse processo aí, né, da Confiteia, eu falei em 1998, não, ela vai ser de 1997. E dentro da preparação dela, né, vai surgir no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de militantes, né, dos movimentos sociais organizados, né, e organizações não governamentais, sindicatos, professores e alguns setores do poder público, para pressionar o governo federal na disputa de recursos. Foi criado o primeiro fórum, né, de educação de jovens e adultos nesse país, que foi o Fórum do Rio de Janeiro. Depois veio o de Minas e tal. Então são vários fóruns que tem os encontros nacionais de educação de jovens e adultos, que tem como função formar, intervir, né, trazer ao público assim, o que vem sendo discutido na educação de jovens e adultos. Para quem quer participar em Minas Gerais, o Fórum Mineiro sempre acontece em mês alternado, na última sexta-feira de cada mês. E na região metropolitana, quando não tem o Fórum Mineiro, existe o Fórum Metropolitano. O próximo vai ser na cidade de Ribeirão das Neves, no dia 29 de junho, né, porque ele circula na região metropolitana. Bom, acho que agora é interessante falar
de um outro ponto, que são as funções da educação de jovens e adultos de acordo com o parecer nacional, né? Então tem o parecer 11 de 2000 do Conselho Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que vai apresentar as diretrizes nacional para a educação de jovens e adultos nesse país. E o relator desse parecer é o professor emérito aqui da UFMG, da Faculdade de Educação, que hoje trabalha no programa do mestrado e doutorado da PUC Minas, que é o professor Carlos Roberto Jamil Cury. Ele vai apresentar ali o conceito de educação de jovens e adultos, de certa maneira nós tratamos aqui. Uma outra coisa que ele vai trazer lá são os fundamentos da educação de jovens e adultos, um pouco dessa história, da disputa desses paradigmas que nós falamos da educação compensatória e emancipatória, e depois ele vai tratar da chamada função da educação de jovens e adultos. Ele vai elencar basicamente 3 funções para a educação de jovens e adultos. A primeira, ele chama de função reparadora. Quando nós falamos lá atrás, nós temos no Brasil 14 milhões de brasileiros analfabetos. Quando o censo demográfico acusa 60 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino fundamental, a gente fala que tem uma dívida do Brasil em relação a esse público que foi excluído da escola na infância e na adolescência. Ele fala que uma forma de reparar isso aqui é o Estado investindo, né? Então, como tem essa dívida social, o Estado brasileiro tem que investir para incluir esse público no processo de escolarização. Por isso que a função é de reparação, né? A segunda função que ele fala é a que ele chama de função equalizadora. Essa função equalizadora, ela entra em choque com aqueles princípios que nós falamos da teoria do capital humano, que ela faz para você... O que é equalizar? Você promover a igualdade entre sujeitos. Se você só investe em educação de crianças e de adolescentes, mas o público mais velhos, que não teve acesso à escola, vai continuar afastado, o que vai acontecer? A desigualdade agora etária e geracional, ela vai aumentar. Então aqui ele fala o seguinte, que a educação de adultos é uma chave indispensável para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea. E uma forma de promover essa igualdade, né, entre, vamos dizer, entre gerações é ajudar os jovens e adultos, né, possibilitar aos jovens e adultos o desenvolvimento de certas habilidades e confirmar competências adquiridas na educação extraescolar e na própria vida. Porque muitas das habilidades, muitos conhecimentos que os jovens e adultos, né, principalmente os adultos, eles aprendem no canteiro de obra, que a pessoa aprendeu, vamos dizer, como gari, aprendeu em locais de trabalho, não é considerado conhecimento. E a escola, na educação de jovens e adultos, tem que ficar atento para ver onde que a matemática aparece nisso, a geografia, né, a questão da linguagem, da língua portuguesa. Então, ele está chamando isso de função equalizadora. E a terceira função que ele chama de função qualificadora. Que ele disse assim, que a ideia é mais ou menos o seguinte, de que a educação ela deve ser algo permanente, ela deve ser algo continuado ao longo da vida. E o que seria mais ou menos isso? É de que a educação ela vai cumprir um papel de promover a igualdade entre gêneros, né, as igualdades étnico-racial. Vamos trabalhar um pouco isso, igualdade entre gêneros. Tem uma colega nossa que fez um mestrado aqui na UFMG, que ela trabalhou com um grupo de senhoras da EJA, que era o seguinte, ela fez 3 recortes. São senhoras com idade acima de 40 anos. Essas senhoras, ela vai pegar primeiro assim, senhoras em que o marido tinha bem mais escolaridade do que ela. Então, assim, pessoas que estavam no ensino médio, tinha uma esposa analfabeta ou analfabeta funcional com baixa escolaridade. Ela verificou que os maridos faziam de tudo para a mulher estudar, porque eles tinham uma certa, vamos dizer, vergonha da esposa em espaço público. Aí nós vimos, ela pegou um outro grupo de senhoras, que é as senhoras que tinham com idades mais ou menos paritárias entre elas, com o nível de escolaridade do marido, e aí percebeu assim que o marido, se ele pudesse estudar, a relação melhorava, mas se ele não pudesse estudar, o marido fazia de tudo para que a pessoa não ficasse na escola. Então acho que a gente tem que pensar assim, que a educação, né, ela tem uma relação com o poder de empoderar as pessoas, né? Então essa a promoção
igualdade entre os gêneros, a questão da disparidade econômica. Então essa educação, essa terceira função seria de uma educação que ocorresse ao longo da vida.